Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Professor Rogério Santos aqui. Bom, nessa aula bem rápida eu quero falar com vocês de uma primeira lei da eletricidade, que é chamada Lei de Ohm, ou melhor, primeira lei de Ohm. George Simon Ohm, ele foi um físico e pesquisador do passado que ele descobriu determinadas características de circuitos elétricos quando ele fazia os experimentos dele ali. Então ele notou que quando ele aplicava diferenças de potencial, ou seja, quando ele mudava a voltagem fornecida a determinados condutores de eletricidade, principalmente os metálicos, ele notava que a corrente elétrica que surgia através do condutor também se alterava. Pessoal, é assim, vamos entender isso aí direitinho. Ele tinha um pedaço de um fio condutor, tá? Então, através desse fio condutor aqui, passava uma corrente elétrica. O que ele fazia? Ele pegava nos terminais do condutor e aplicava uma DDP, uma diferença de potencial, uma determinada energia. Bom, ao fazer isso, surgia nesse condutor uma corrente elétrica, tá? Mas o que ele notou? Ele notou que quando ele mudava o valor da energia fornecida, ou seja, o valor da DDP, a corrente elétrica também mudava, mas ela não mudava de qualquer maneira, ela mudava de maneira proporcional. Então ele notou que a razão entre a diferença de potencial que ele fornecia e a corrente elétrica que surgia dava sempre um valor constante, ou seja, cada vez que ele fazia isso aqui, ele pegava, fornecia uma DDP ao condutor, aparecia uma corrente elétrica. Vou chamar aqui, DDP 1, surgiu uma corrente elétrica 1. Aí, quando ele mudava essa DDP, por exemplo, ele colocava uma DDP 2, surgia uma corrente elétrica 2, né? E quando ele colocava uma terceira, surgia uma terceira corrente elétrica aqui também. Então, essa mudança era proporcional, de tal maneira que a razão, ou seja, a divisão da DDP pela corrente elétrica dava sempre o mesmo valor. Esse valor era uma característica do material, que ele chamou de resistência elétrica do material. Lembra, na aula anterior, essa daqui, lembra que eu já mostrei essa expressão aqui para vocês, falando da resistência elétrica? Essa foi uma constatação de Ohm. Ele percebeu que a razão entre a diferença de potencial fornecida ao condutor e a corrente elétrica que surgia nele dava sempre o mesmo valor, que ele chamou de resistência. E a gente representa pela letra R, que está aqui, tá bom? Então, olha, a resistência elétrica de um material, ou seja, a característica do material, pode ser calculada assim, você pega a diferença de potencial aplicada no material e divide pela corrente elétrica que passa pelo material. Então, Ohm notou que essa característica, ela valia para uma grande faixa de valores que ele aplicava. E isso que a gente chama de lei de Ohm, é essa proporcionalidade aí entre a diferença de potencial fornecida a um circuito e a corrente elétrica que vai aparecer nele, tá? Então, olha só, existem alguns detalhes aí, né? Todos os resistores que obedecem a essa situação aqui, identificada por Ohm, são chamados de resistores ôhmicos. Foi isso que eu falei lá na outra aula. Se você não assistiu, assista as aulas também, assista todas as aulas, tá? E vai colocando em prática resolvendo exercício. Mas enfim, os resistores ôhmicos, eles são chamados assim porque eles obedecem essa proporcionalidade aqui, tá? E aí, a gente pode, através dessas expressões aqui, a gente até pode construir um gráfico, que vai ser um gráfico bastante característico. Aqui, pessoal, quando a gente constrói um gráfico U por I, olha só, mudando aqui, no eixo vertical a gente tem as voltagens, mudando cada valor da voltagem, obtém-se um valor de corrente elétrica, que é representado aqui no eixo horizontal pela letra I, tá bom? Então, olha só, quando o resistor é ôhmico, esse gráfico aí vai ser uma reta que passa aqui, pela origem, perceberam? Então, os resistores ôhmicos, eles geram um gráfico que forma uma reta, esse gráfico de U por I. Vai ser uma reta. O que vai mudar, essa reta aqui ela vai ter uma inclinação maior ou menor, mas vai ser uma reta. Só que nem todos os resistores são resistores ôhmicos, tá? Para ser resistor ôhmico, ele tem que obedecer essa proporcionalidade aqui, A razão entre a DDP e a corrente elétrica no resistor
deve ser uma característica constante. Mas sabe-se que até mesmo aqueles resistores ômicos, eles deixam de ser ômicos quando eles estão em temperaturas muito altas, tá bom? Mas para determinada faixa de funcionamento, eles são considerados resistores ômicos porque obedecem a essa situação aqui. Então, olha só, e quando o resistor não é ômico, como é que a gente pode fazer? Como é que a gente aborda o problema? Bom, pessoal, quando o resistor ele é não ômico, significa que ele não obedece essa proporcionalidade aqui. Então, eu não posso dizer que a resistência dele elétrica é constante para qualquer intervalo. Quando o resistor é ômico, eu sei que em qualquer ponto desse daqui, a letra R, que representa a resistência, ou seja, a resistência do material, é sempre a mesma, tem o mesmo valor. Agora, quando o resistor é não ômico, nós não vamos ter uma reta, nós vamos ter uma curva mais ou menos semelhante a essa daqui. Significa que em cada ponto desses aqui, por exemplo, do gráfico, nós vamos ter um valor de resistência diferente. A resistência não vai ser a mesma ao longo de todo o intervalo, né? Ou seja, nesse ponto aqui eu tenho uma resistência R1, nesse outro ponto aqui eu vou ter uma outra resistência chamada de R2 e por aí vai. Então, eu posso até determinar a resistência do resistor, mas eu vou ter que fazer isso para cada par UI. Tá? Olha só, nesse aqui, cada par DDP, intensidade de corrente elétrica, eu vou ter o mesmo valor da resistência, o resistor é ômico. Nesse caso aqui, para cada par UI, DDP, intensidade de corrente, eu vou ter uma resistência elétrica diferente, tá bom, pessoal? Então, a resistência elétrica de um determinado material, ela depende de determinadas características, por exemplo, da temperatura, depende dos pontos entre os quais a medida está sendo feita, enfim. Agora, se nós tivermos um resistor que obedeça essa regra de proporcionalidade aqui, nós vamos ter um resistor ômico. Caso contrário, nós vamos ter um resistor que não obedece essa regra de proporcionalidade. Aí a gente vai ter um resistor não ômico. Mas repare que tanto para um resistor ômico quanto para um resistor não ômico, para a gente calcular o valor da resistência elétrica do resistor, você tem que pegar a voltagem no resistor e dividir pela intensidade de corrente naquele resistor ali. Beleza, pessoal? Então essa daqui é a primeira lei de Ohm. Vamos lá, vamos estudar, vamos colocar em prática. Bons estudos para vocês aí. Vamos seguir em frente, firme e forte.